Boa tarde, Igreja do Senhor. Boa tarde, povo de Deus, irmãos e irmãs, cristãos do Brasil. Eu, pastor Henrique, da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, Peniel, estou aqui mais uma vez para conversar um pouco com vocês, vivenciando essa pandemia, vivenciando esse lockdown aqui em Recife. Saí agora um pouco para ir comprar uma comidinha chinesa aqui perto da minha casa. Minha esposa desceu. Eu tô aqui e queria comentar algumas coisas com vocês. Não sei se está dando para ouvir direito por causa dessa máscara. Eu acho que não tem problema. Vou tirar ela aqui um pouquinho. Tô sozinho no carro. Gostaria de falar para vocês que terça-feira agora eu vou fazer uma live com meu primo, pastor Belchior Marins, lá de Montreal, da igreja Igreja Reformada Luz para as Nações de Montreal, Canadá. A gente vai fazer uma live. Aqui tá, eu preparei. Tem uma luz aqui. Dá pra ver? Dá. O cristão ante a pandemia. Live. Dia 26 do 5. São 21 horas aqui em Recife, né, no Brasil. E lá em Montreal vai ser 20 horas da noite, que é 1 hora de diferença. E a gente vai estar comentando sobre isso. Mas a palavra que eu queria dar a vocês hoje, que Deus colocou no meu coração, foi o salmo mais conhecido, ou um dos mais conhecidos, que o 91 é conhecido, o 23, e eu queria falar sobre o 23. E também sobre o Evangelho, que fala também sobre o pastor. O Evangelho de João, capítulo 10, do 1 ao 18, Jesus Cristo nos fala que Ele é o bom pastor. Diz assim, desculpa, deixa aqui abrir no capítulo 10. Aqui, Jesus Cristo, bom pastor. Em verdade eu vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. É a voz de Jesus Cristo, a voz do Deus. Eu disse a vocês em outro vídeo anterior como é importante a gente aproveitar esse tempo dentro de casa para voltar-se ao Senhor, na leitura do Evangelho, na leitura da Bíblia, no estudo, nas orações mais constantes, ter aquela hora certas, ou orar em todo tempo, como diz o apóstolo Paulo. A gente está conectado com o Senhor, para a gente vivenciar cada vez mais a nossa cristandade, a espiritualidade, ficar mais próximo do Senhor intimamente e ouvir a voz de Deus e conhecer a voz de Deus. É como é importante a gente ouvir a voz do Senhor. Nesse verso, Jesus Cristo fala isso, que a gente conhece a voz do bom pastor, que é Ele, e a gente ouve a voz e só atende a voz dele. Posso falar aqui como está no verso 8. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, falsos pastores. Mas as ovelhas não lhe darão ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar,
matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? Gostaria agora de caminhar um pouquinho lá para o Salmo de Davi. Evangelho do Senhor, louvado seja Jesus Cristo. E vamos agora para o Salmo 23. Como é pequenininho, eu vou ler todo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estarás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Vou desligar aqui o carro. De gasolina tá caro, né? Vou baixar um pouquinho essa música aqui. A figura do pastor é uma figura muito importante para a vida de Israel como um todo. Apesar de ser uma figura insignificante, uma figura que a gente não dá valor, para Israel ele não tinha muita significância. Ele não tinha, assim como dizer, não tinha direito a voto, a falar na sociedade, nas reuniões. O pastor não tinha significado grande assim. Era como se fossem as mulheres, que são objetos, crianças, viúvas, um leproso que ficava distante da sociedade. O pastor vivia nos pastos, nos vales, junto com suas ovelhas. Mas se a gente pensar assim, veja a importância de um pastor. Quem ia tomar conta das ovelhas se não tivesse pastor naquela época? Uma das bases da economia judaica era a agricultura, e o outro era a agropecuária, era a criação de ovelhas. O leite, o queijo, a carne, principalmente era de ovelhas, na verdade de carneiros, o macho. A lã para fazer a roupa. A gente sabe que na agricultura era o azeite que vinha das olivas, a uva. Eu, quando fui a Israel, descobri que as tâmaras são muito importantes. As tâmaras, na verdade, são o mel. A terra que tinha mel, leite e mel. O mel é das tâmaras, não é mel de abelha. É o maior produtor hoje de tâmaras do mundo, Israel. Sim, mas voltando ao assunto. O pastor não tinha significância nenhuma. Nem na época de Davi, se você ver. Davi fazer esse Salmo 23, dando valor ao pastor. E foi o quê? Foi uma profissão dele. A profissão de Davi era, além de tocar a harpa dele, ser músico, ele era muito inteligente, era um lutador, era um guerreiro. Ele, antes de tudo, foi ungido rei como pastor. Quando Samuel chega à casa de Jessé, pai de Davi, manda chamar os filhos, porque Deus tinha mandado ele ir naquela casa, ungir o rei de Israel do lugar de Saul. Saul ainda era rei. E o que acontece? O Jessé manda chamar os filhos, os maiores, os mais bonitos, os grandão lá que já eram soldados. E Deus vai dizendo para Samuel, não é este, não é este, não é este. E Samuel fica sem entender. E pergunta ao pai de Davi, não tem mais filho nenhum? Ah, tem sim, Davi.
O mais novo está lá no pasto, ele é pastor de ovelhas. E Samuel disse, então, enquanto Davi não chegar, quando chamar ele, enquanto ele não chegar, ninguém come nessa casa. E foi o que foi feito. Quando Davi chega lá, Samuel olha assim para ele, isso aqui, este que eu quero que tu usa, Samuel, Deus, diz Deus. E Samuel unge ele, e depois Deus disse, tu conheces o homem pelo exterior, vês o exterior, mas eu vejo o interior do homem, eu vejo o coração do homem. Eu conheço o homem pelo coração. E também demonstra como Deus pega as coisas loucas do mundo, aquelas que não são, para fazer que são. E aqueles que são, levam para nada, que não são nada. Deus aqui é relacionado a um pastor. Ele faz essa analogia de pastor. Mas se você vê, pastor é aquele que cuida das ovelhas, aquele que tem cuidado das ovelhas, aquele que ama as ovelhas. Jesus Cristo disse que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E o próprio Jesus deu a vida por ti, para que tu tenha vida abundante e haja salvação. O pastor não deixa que os animais selváticos venham devorar as ovelhas. Ele, quando fazia o acampamento de noite, quando não tinha uma caverna, ele fazia de galhos, de espinhos, e ficava na entrada do aprisco, para que se o animal chegasse, ele combatia o animal. Ou ficava na porta, na entrada da caverna. Jesus é a porta. Não só a porta que é a tua entrada, mas ele também é a porta que te protege. Rachei Candaraçuia. Tua casa é protegida por Jesus. Jesus dará ordem aos anjos para tomar conta da tua vida, da tua família. Existem anjos com espadas inflamadas ao redor da tua vida e da tua família, da tua casa. Meu irmão, tu está aí em casa, mas ele está tomando conta. Achei que andara suja. Jesus é a bênção da tua vida, como essa chuva abundante de sábado. Essa chuva que vem molhar a terra seca, para fazer que essa terra tenha vida e dê vida e cresça as plantas, as plantações, que dê fruto, que dê verduras, que dê tudo para o alimento da nossa casa. Ora, baixei candará, sei candaçúria. Deus quer dar vida abundante. O bom pastor era aquele que cuidava das ovelhas. Ele andava com óleo, como diz Davi, que vai montar uma mesa na presença dos inimigos e vai colocar óleo sobre a cabeça. O bom pastor, o pastor de ovelhas, ele pegava a ovelha e tratava. Quando ela se arranhava nos espinhos, se furava, se cortava, ou algum animal atacava ela, ele colocava o azeite para tratar as feridas. Jesus coloca azeite na tua casa hoje. Jesus já coloca azeite em ti, te unge para te sarar as tuas dores. Jesus quer sarar as tuas dores, amado. Jesus quer sarar a tua vida. Jesus vai fazer muito por tu. Desculpa, foi uma ligação. Mas ele quer fazer o melhor por ti. Ele coloca o azeite para te ungir, para te marcar também com o selo do Espírito. Jesus, ele vai atrás daquelas ovelhas perdidas. Ele deixa as 99 seguras e vai atrás daquela que se perdeu. Aquela que está perdida. Ele vai atrás dela. Jesus está atrás de ti. Está juntinho de ti. Jesus é a tua salvação. Jesus é a tua vida. Jesus é a tua verdade.
Jesus é o teu caminho. Jesus é a tua salvação. Não sei como é que tu estás. Ele está aqui pertinho de ti. Não fica triste porque tu está preso em casa, porque tu perdeste o emprego, porque alguém da tua família morreu. Deus está no controle de tudo. Morte sempre vai existir. Seja de pandemia, de coronavírus, ou seja de outra doença, ou de outro tipo de morte. A saudade fica no nosso peito quando a gente perde os entes queridos. Mas a vida continua. E se tu está vivo, Cristo tem alguma coisa para ti. Cristo tem uma missão para ti. Cristo tem uma missão para ti. Ele quer que tu caminhe com Ele, o bom pastor. Ele vai te conduzir, quando tu estiver cansado, a água de descanso, a pastos verdejantes. Ele vai te alimentar, vai colocar o banquete na presença dos teus inimigos. Ele vai te tratar com óleo, te ungir a cabeça, porque tu é importante para Ele. Tu significa muito para Ele, porque Deus te ama, Jesus te ama. Entende isso? Ele morreu por amor. Não existe amor igual a Ele. Nesta tarde, entende? Nessa tarde chuvosa de sábado. Podia dizer uma tarde triste, mas uma tarde feliz. Alegre porque Jesus está contigo. Ele está pertinho de ti e Ele veio atrás de ti. Recebe essa bênção na tua vida. Recebe essa bênção em tua casa. Abra a porta para Jesus entrar e fazer morada na tua casa, no teu coração. Deus abençoe tua vida.